A ideia desse vídeo aqui é investigar algumas das opções que eu citei no outro vídeo, mas não completei. Falei que você podia fazer como exercício para ver que algumas vão funcionar, outras não vão. Então, enfim, espero que você tenha sentado com um papel para fazer isso sozinho. Vamos agora comparar o que a gente obteve nessas tentativas, tá? E a primeira sugestão que eu dei foi que, olhando para essa integral, é natural que você tenha a ideia de fazer essa substituição aqui, porque integral por substituição é uma coisa que a gente faz quando a gente vê uma função composta, né? Então, aqui eu tenho a raiz dessa quadrática, é uma função composta, e a recomendação nesses casos é fazer a substituição pela função que está na parte de dentro da composta. Então, exatamente u é igual a isso aqui. Nem sempre funciona, mas é natural pensar nisso. Então, nesse exemplo aqui, quando você faz isso, du dx fica sendo menos 8x mais 4, que é interessante observar que é menos 8 vezes aquele fator ali. Então, quando a gente faz a substituição, fica assim, raiz do u, que foi intencional, né? Foi por isso que a gente fez essa substituição. E aí o dx que estava aqui, isolando o dx nessa equação aqui, fica du sobre menos 8x menos meio. Aí, olha só, tem uma simplificação para fazer aqui, porque esse x menos meio vai cortar com um desses 5 aqui. O problema é que ainda vão sobrar 4 deles, tá? E o 1 sobre menos 8 você pode passar para o lado de fora da integral. Não é que eu tenha cometido algum erro nessa sequência, não tem erro nenhum, e eu espero que você tenha chegado até aqui igualzinho também. O problema é que quando a gente está fazendo integral por substituição, se a nossa variável antes era x e agora é u, eu só posso efetuar aquela integração quando todas as minhas variáveis que aparecem aqui dentro forem u, e isso não está acontecendo ainda. Eu ainda tenho uma variável x. Em geral, nem tudo está perdido, dá para consertar isso aqui voltando para a substituição que a gente fez e isolando x em função de u, coisa que aí você substitui de volta aqui. Nesse caso, eu acho meio problemático de fazer isso, porque o u em função de x era uma quadrática. Então, quando você tentar isolar x em função de u, vai ter duas respostas aqui. A gente até pode tentar fazer, para você ver que coisa estranha que vai dar. Olha só, estou tentando isolar x aqui, né? Então, é a função quadrática, vamos usar a fórmula quadrática. Só que a fórmula quadrática é para fazer quando essa coisa toda está igual a zero, e não é o caso aqui, a gente está igual a u. Então, vamos passar todo mundo para o mesmo lado primeiro, para depois aplicar a fórmula. Aí ficou assim, ó, o a, que é quem multiplica x ao quadrado, é o 4, o b, que multiplica o x, é o menos 4, e o c, que é aquela coisa constante, nesse caso não é tão constante assim, porque é o menos 3, mas é constante se você comparar com x, né? Ela não depende de x. Então, vamos fazer assim, vamos aplicar a fórmula usando aquele valor de c. Ó, tem o menos b, aqui tem o 2a, aqui tem o b ao quadrado, menos, agora vamos fazer o 4ac. 4 vezes 4, 16, e o c é aquilo ali. Dá até para dar uma simplificada, né? Boto 16 em evidência ali dentro, puxo ele para fora como 4, agora vai cancelar em cima e embaixo por 4. E aqui dentro da raiz, esse menos 3 é mais 3, vai ficar 4 menos 1. Então, ó, tá aí. Não é que não dá para fazer, dá. É até uma coisinha interessante, se você nunca tivesse visto isso antes, você acabou de encontrar a função inversa de uma função quadrática. E tá certo, tá? Tem mais ou menos aqui porque são duas funções, porque a quadrática desce e depois sobe, então ela não é inversível, aquelas coisas todas. Tá tudo certo. O único problema é que você não quer substituir isso aqui. Gente, socorro, tá dando muito mais certo do que eu previ. Será que isso aqui vai dar certo? Olha lá, peguei o x que a gente encontrou do lado direito, com mais ou menos e tudo, coloquei aqui. Aí tinha esse menos meio, né? Esse meio subtrai com esse menos meio. Esse mais ou menos não vai me atrapalhar, porque ele vai estar elevando a 4, né? Que é uma potência par, então ele vai ficar positivo. E a raiz quadrada elevado a 4 também deu elevado a 2. O 2 elevado a 4 ficou 16, que eu vou tirar aqui para fora. Gente, não é que super vai dar certo? Vamos expandir esse quadrado aqui, distribuir essa raiz quadrada como u elevado a meio para todos os termos. E pronto, chegamos a uma integral de polinômio, quer dizer, não é um polinômio, mas a fórmula que você usa para integrar é a mesma, né?
Então, integra isso aqui, substitui de volta o U por aquilo ali. Deu certo. Gente, tô chocada. Eu juro que eu achei que aquilo ali não ia dar certo. Bom, mas a segunda coisa que eu mencionei, mas não fiz, é mantendo a substituição de U igual a x menos meio. Em vez de completar o quadrado nessa expressão aqui, que foi o que a gente fez no outro vídeo, vamos tentar fatorar ela, porque ela tem duas raízes reais. E nesse caso eu não vou começar só colocando um x aqui e um x aqui, por causa que tem um menos 4 ali, né? Então esse menos 4 tem que aparecer de alguma forma. Dá para tentar fazer colocando menos 4x em uma e um x sozinho na outra, mas aí a gente vai ter que colocar 1 vezes 3 para dar esse 3 aqui. E se você tentar tanto dessa forma quanto da outra, trocando o 3 pelo 1 aqui, nenhuma delas dá exatamente aquilo ali que a gente quer, tá? Então é para tentar sim, mas nesse caso não deu certo. A outra coisa que você pode tentar para obter aquele 4 ali é 2 vezes 2. O 3 continua tendo que ser 1 vezes 3. Você tenta das duas formas possíveis e dessa vez essa forma funciona, tá? Com 1 aqui e o 3 ali não funciona, mas assim funciona. Porque quando você faz a distributiva, o termo do meio, que tem que ser 4x, ele está vindo disso vezes isso, que é menos 2x, mais isso vezes isso, que é 6x. Então, no caso, deu 4x, que era exatamente o que a gente queria. Você acha fatoração assim muito difícil, muito trabalhoso, chato porque tem que chutar os números e ir tentando ver o que funciona, o que não funciona? Eu também acho. Tá? Então, outra opção que você tem é simplesmente usar a fórmula quadrática, vai encontrar essas duas respostas aqui, aí você fatora já sabendo a resposta, e aí para ficar mais bonitinho sem essas frações aqui, você pode pegar esse 4 e multiplicar um 2 para cá e um 2 para cá. Na verdade, eu botei um menos 2 aqui, né? Bom, feito isso, está na hora de efetuar a substituição que a gente se propôs a fazer. Então, esse x menos meio aqui vai virar u. E aí, sabendo que u é x menos meio, a gente tem que 2u é igual a 2x menos 1. E aí, para chegar no 2x mais 1 que a gente tem aqui, está faltando somar 2, né? Então, essa parte aqui vai ser substituída por 2u mais 2. Para chegar naquela outra parte ali, primeiro eu preciso multiplicar os dois lados aqui por menos 1 para ficar aquele menos, então fica aqui menos, menos e mais. E depois eu preciso somar 2 dos dois lados para que esse mais 1 vire mais 3. Ou seja, essa parte aqui é menos 2u mais 2. Eu escrevi como 2 menos 2u, porque em geral eu não gosto de começar minhas frases com menos. E aí, para ficar mais parecido uma com a outra, eu vou trocar essa aqui e vou escrever também como 2 mais 2u. Aí, quando chega aqui, você reconhece um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença. Então, vamos usar isso aqui dentro dessa raiz. E isso é exatamente o mesmo ponto aonde a gente chegou no outro vídeo, da onde a gente continuou e resolveu a integral, tá? Então, para uma integral que foi proposta como exercício de completar quadrados, acabei de te mostrar já duas formas que resolve ela sem completar o quadrado. Uma terceira coisa que eu propus no outro vídeo que eu não ia fazer é expandir aquele x menos meio elevado a 5, né? E isso não é tão simples assim. Se fosse elevado a 2, seria só um produto notável, todo mundo sabe de cor. Elevado a 5 tem muito mais distributiva para fazer, mas para quem conhece o truque do triângulo de Pascal também não é tão difícil assim, tá? E eu tenho todo um outro vídeo sobre isso, depois procura lá na lista se você não conhece esse truque ainda. O fato é que, para expandir uma coisa mais a outra, ou menos a outra, sei lá, elevado a um número, você desenha o triângulo de Pascal até chegar na linha desse número, e o triângulo de Pascal é desenhado começando com esses uns aqui, e todos os números aqui dentro são formados da soma dos dois anteriores em cima, tá? 2 é 1 mais 1, 3 é 2 mais 1, 6 é 3 mais 3 e assim por diante. Aí, quando você chegou na linha do número que você quer, que no nosso caso é o 5, você vai escrevendo toda essa linha daqui
como coeficientes de um polinômio, ó, 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Esse polinômio vai ter o termo de maior grau, nesse caso é 5, né? Porque é o expoente que a gente está colocando ali. E o expoente desse x vai descendo de 1 em 1 conforme você vai passando pela linha. Ó, 5, 4, 3, 2, 1, e aqui é x elevado a 0, que é 1. Já o termo que estava somando ali, que no caso é menos meio, tá? Pensa que você está somando menos meio em vez de pensar que você está subtraindo meio, porque você só precisa aprender uma coisa em vez de duas. Então, aquele menos meio que estava sendo somado, o expoente dele vai fazer o contrário, tá? Se o expoente do x fez 5, 4, 3, 2, 1 para cá, o expoente do menos meio vai fazer para lá. Ó, 5, 4, 3, 2, 1, e ali é elevado a 0, não tem nada. O problema com essa estratégia para essa integral, como eu mencionei lá no outro vídeo, é que se fosse só isso, se fosse para integrar x menos meio elevado a 5, você podia fazer isso aqui e, em seguida, integrar como polinômio, né? Que é a integral fácil, digamos assim. Mas não é o caso, porque aqui a gente ainda tem isso multiplicado por uma raiz quadrada, e aí não virou um polinômio, não facilitou a nossa vida, tá bom? E, finalmente, a última coisa que eu vou fazer é, partindo desse ponto aqui, onde a gente tinha chegado no primeiro vídeo, e chegamos a ela também de uma outra forma nesse vídeo aqui, vamos fazer uma mesma coisa que a gente já fez antes, botar esse 4 em evidência aqui, tirar ele para fora como 2 e jogar para fora da integral. Mas aí lá no outro vídeo eu mencionei que isso tinha cara de substituição trigonométrica e que eu não ia fazer, mas agora eu vou expandir aqui para você. Porque enquanto eu estava fazendo essa forma no papel, eu acabei encontrando uma outra trilha mais rápida, que foi a que eu acabei fazendo no outro vídeo. Mas, sério, se você não fez essa ainda no papel, pausa agora e tenta fazer primeiro, que eu vou fazer aqui para a gente comparar, tá bom? Então, tem toda a cara de substituição trigonométrica. U é igual a seno de x, é a substituição que eu vou fazer. Nunca faz diferença, tá bom? Quando você pode fazer com seno, você sempre pode fazer com cosseno também, que não faz diferença. Se não tá dando certo com uma, não é porque você escolheu a coisa errada. Então, aqui eu fiz todas as substituições, ó. O U era seno, então o du dt era cosseno. O a quinta virou seno a quinta, a raiz de 1 menos u ao quadrado, bom, virou 1 menos seno ao quadrado, e o du, que estava aqui, virou cosseno de t vezes dt. Certamente que essa raiz quadrada aqui vai virar um cosseno de t, né? Vai multiplicar com aquele outro ali para ficar um cosseno ao quadrado. E aí a gente está caindo nesse caso aqui, que é um outro tipo super comum de integral para fazer. Acho que a gente pode chamar de integral trigonométrica, né? Correndo o risco de se confundir com substituição trigonométrica, que é outra coisa. Mas esse aqui nem é o caso mais chato de integral trigonométrica, não, tá? O caso mais chato é quando os dois expoentes são pares, e não é o caso, a gente tem um 5 aqui que é ímpar. Então, a estratégia tradicional para o caso não chato de integral trigonométrica é fazer a substituição. Aqui sim faz diferença se você escolhe seno ou cosseno, tá? Você deve escolher o outro, aquele que não está no expoente ímpar. Então, como aqui era o seno elevado a ímpar, o cosseno elevado a um par, eu peguei o cosseno porque o outro era ímpar. Gente, o único motivo pelo qual eu estou falando dessa frase dessa forma, se um for ímpar, pegue o outro, em vez de falar pegue aquele que é par, é porque nem sempre um dos dois é par, né? Se fosse seno à quinta, cosseno ao cubo, e eu te falar escolha para substituir aquele que é par, você não vai saber o que fazer, porque nenhum dos dois é par, tá? Enquanto que a resposta é o contrário, aqui tanto faz, aqui qualquer um dos dois que você pegar vai dar certo, porque se eu pegar o seno, o outro é o cosseno, e ele é ímpar. Por outro lado, se eu pegar o cosseno, o outro é o seno, que também é ímpar. Então, é por isso que eu disse a frase dessa forma. Mas nesse caso aqui, eu sou obrigada a escolher o cosseno, então dv dt é menos seno, vamos fazer a substituição. Ó, e aqui é o motivo pelo qual essa questão do par ou ímpar importa, tá? Aquele que você escolheu para ser o seu v
tanto faz se o expoente dele era par ou ímpar, porque essa é a única coisa que vai acontecer com ele. Se ficasse v ao cubo aqui em vez de v ao quadrado, o expoente par ou ímpar não vai tornar a sua integral mais fácil ou mais difícil. Por outro lado, na substituição do dt, surgiu um denominador de seno, que vai cancelar com um desses aqui, tornando-o agora um número par, porque a gente escolheu aquilo ali para ser ímpar, né? Vou pegar aquele menos aqui e botar do lado de fora. E é conveniente isso aqui ser par, porque seno à quarta é seno ao quadrado. E seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, ou seja, é 1 menos v ao quadrado. E por ser quadrado não apareceu uma raiz, tá? É por isso que a questão do par ou ímpar faz diferença. Bom, agora isso aqui ficou fácil de resolver, né? Expande esse quadrado aqui, fica um polinômio em v, você integra em v. E aí você tem que trazer de volta todas as substituições que você fez, até chegar lá no x, que era a variável original do seu problema. Então, que substituições foram essas? Teve essa daqui, do v igual a cosseno de t. Teve essa outra do u é igual a seno de t. E mais essa do u é igual a x menos meio. Então, assim, essa trilha super deu certo, tá? Quando eu fiz no papel, eu fiquei satisfeita com ela. Mas ela é um pouco longa. E como eu tive que fazer 3 substituições ao longo da mesma integral, isso me faz suspeitar de que tem alguma coisa redundante que eu estou fazendo, né? Principalmente se 2 das substituições que eu fiz uma em seguida da outra, ambas são trigonométricas. Tem que ter uma forma mais curta de tomar um atalho, fazer uma substituição só em vez de fazer essas 2 em sequência. E foi exatamente daí que eu tirei a ideia de fazer a substituição que eu fiz no outro vídeo. Porque se u é seno e v é cosseno, então u2 mais v2 é igual a 1. Isolando v, ele fica raiz de 1 menos u ao quadrado, que aparece aqui, e foi a substituição que eu acabei usando de verdade, tá? Na trilha que eu considerei a melhor de todas essas, para colocar lá no outro vídeo. Então, nesse caso específico, essa foi a resposta do mas como eu teria pensado nisso?